Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de quarta-feira, dia 26 de novembro de 2025. E nessa rodada aqui eu separei para vocês 8 jogos, tá galera? 8 jogos pra gente analisar juntos. Finalzinho do vídeo aí vai ter bilhete pronto e também bilhete de alavancagem, tá? A gente vai ter aí como foco principal nessa rodada os jogos da Liga dos Campeões, né? A gente vai ter aí, se eu não me engano, 5 jogos da Liga dos Campeões, Brasileirão Série A, Campeonato da Bolívia e também Campeonato Inglês Championship, tá? Vai ser uma grade boa, nota 7 mais ou menos para essa rodada, e vamos tentar buscar aí bastante green aí, principalmente nos bilhetes que eu vou deixar no finalzinho, tá show? Antes de mais nada, já vai deixando seu like aqui no vídeo, que é muito importante, tá? Vamos tentar aí pegar pelo menos 400 likes nesse vídeo, né? Vamos aumentar aí esses likes que tá baixo, tá galera? Os likes aí não tem... pegado aí 400 likes ou mais do que isso, então vamos tentar aí bater essa meta aí para ajudar o BetGreen, tá? E quem ainda não for inscrito no canal, vai se inscrevendo aí, ativando aquele sininho do lado para receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. E vamos dar uma olhada aqui na grade de jogos, galera. A gente vai ter esses jogos aqui, né? Championship, como eu falei, 5 jogos da Champions, Brasileirão Série A e a Copa Patiena, né? Que é a Copa da Bolívia, na verdade, né? Deixa eu trancar aqui o negócio rapidinho. Pronto. Vamos começar analisando aqui o primeiro jogo, já começa à tarde, né? 4h45 da tarde, nosso primeiro jogo. A gente vai ter aqui a 17ª rodada, né? Rodada 17 aí da Championship, mais conhecida como segunda divisão do campeonato inglês, né? Vamos ter o Millwall contra o Sheffield Wednesday. Essa equipe do Sheffield Wednesday começou com pontos negativos, né? Decisão da federação, eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro vamos ver o Millwall aqui, tá em 7º lugar com 25 pontos. A equipe que oscila um pouco, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas nos últimos 5 jogos, mas jogando em casa vai tentar buscar esses 3 pontos para subir aqui pro grupo dos 8 melhores, né? Dos 6 melhores, na verdade, né? E o time aqui do Sheffield Wednesday, como eu falei para vocês, começou com menos 12 pontos, né? E ainda tá negativo, né? Menos 4, porque até o momento aí 1 vitória e 5 empates, né? Ou seja, 8 pontos que somam até o momento. Aí tirando esses menos 12, a equipe está com menos 4 aqui, né? Então, infelizmente, a equipe que vai brigar para não ser rebaixada, né? A gente vai dar uma olhada aqui, confronto direto. Confronto direto aqui, o Millwall ganhou 3 vezes, Sheffield Wednesday venceu 1 e teve um empate. Isso no começo do ano aí, na última temporada da Championship, né? Ficou um empate aí de 2-2, e isso o Sheffield Wednesday jogando em casa. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica casa vence, tá? Acredito que o Millwall vence esse jogo. E a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de um gol e meio na partida também, que é bem interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Liga dos Campeões, né? Todos os jogos que eu separei aqui da Liga dos Campeões, 5 horas da tarde, tá? Já para adiantar aí para vocês, vamos para a 5ª rodada, né? E logo de cara a gente vai ter um grande jogo, né? Na minha opinião, o jogo da rodada aí, Arsenal contra Bayern de Munique. O jogo vai ser lá na casa do Arsenal. E a gente vai ver na classificação aí dessa fase da Liga, né? A gente vai ver aí as duas equipes 100%, né? Então, alguma dessas duas equipes vai deixar de ficar com 100%, né? 4 vitórias em 4 jogos aí, né? Para as duas equipes. A única diferença aqui é o gol pro, tá? Porque o saldo de gol é idêntico, tá? 11 gols de saldo aí para as duas equipes. Porém, o Bayern de Munique tem o gol pro maior, né? 14 gols marcados e 3 gols sofridos, enquanto o Arsenal tem 11 gols marcados e nenhum gol sofrido. Né? O Arsenal que está com uma defesa muito boa, por sinal. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Arsenal. 4 vitórias e 1 empate, tá? No último jogo aí pela Premier League, meteu uma goleada no clássico contra o Tottenham, 4-1. E o time aqui do Bayern de Munique, 4 vitórias e 1 empate também, campanha bem parecida, né? No último jogo também meteu uma goleada no campeonato alemão aí para cima do Freiburg, 6-2. E no confronto direto a gente vê que tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Bayern de Munique, 1 vitória do Arsenal e 2 empates, né? Esse jogo aqui, cá entre nós, está com cara de ambos marcam, né, galera? Então, nossa primeira opção aqui, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo? Vou arriscar 2-1 fora, tá? Acredito que o Bayern de Munique vai tirar essa invencibilidade do Arsenal e quebrar também essa defesa boa aí do time do Arsenal. Agora, próximo jogo aí, vamos ter também um joguinho interessante aqui, né, da Champions, o Atlético Madrid
jogando em casa, jogando na Espanha, contra a Inter de Milão da Itália. Vamos dar uma olhada na classificação aqui, galera. A Inter de Milão 100%, né? 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos, em terceiro lugar. E o Atlético de Madrid, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Os 2 jogos que perdeu foram jogos fora de casa e os 2 jogos que venceu foi jogando em casa, né? Venceu em casa o Frankfurt 5-1 e na última rodada venceu o Royal Union da Bélgica por 3-1. Então, assim, pela lógica aqui, a Inter de Milão tem favoritismo, né? Mas a gente sabe que a Atlético de Madrid em casa é forte, né? E querendo ou não, vem de uma sequência muito boa, né? Juntando aí jogos do Campeonato Espanhol e o jogo da Champions aqui que teve, né? 5 vitórias seguidas. Já o time da Inter de Milão acabou perdendo um clássico na última rodada do italiano para o time do Milan, né? Perdeu em casa por 1-0, mas são 4 vitórias e uma derrota, que é uma campanha boa também, né? Confronto direto, equilíbrio total, né? Inter de Milão venceu 2 vezes, Atlético de Madrid venceu 2 e teve um empate, tá? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente pode estar pegando, antes disso, deixa eu mostrar as odds aqui, ó, tá pagando 3,10 para Inter vencer e 2,30 para Atlético de Madrid vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, tá? Inter de Milão para marcar um gol independente do resultado final, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, nosso próximo jogo da Champions aqui, a gente vai ter o Liverpool jogando em casa contra o PSV, 5 horas da tarde, né? Liverpool que vai vivendo altos e baixos, né? Não tem apresentado aí um futebol tão interessante assim, porém na Liga dos Campeões a equipe está aqui com 9 pontos, né? Em 8º lugar com 3 vitórias e uma derrota apenas. Já o time do PSV, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, somando 5 pontos aqui em 18º lugar. Os últimos 5 jogos do Liverpool, 2 vitórias e 3 derrotas, né? Pelo menos assim no campeonato inglês e também na Copa da Liga Inglesa, a equipe não está tão bem assim, né? 3 derrotas e 2 vitórias, já que o time do PSV 4 vitórias e 1 empate, obviamente que a liga é totalmente diferente, né? O nível do campeonato inglês é superior ao campeonato da Eredivisie, né? Que é o campeonato holandês. Confronto direto, o Liverpool venceu 4 vezes, o PSV venceu 1, né? Isso que foi no começo do ano aí, venceu por 3-2 o time do PSV. As odds aqui para o Liverpool vencer 1,31, 1,33 e uma odd 9 para o PSV vencer. Aqui, galera, eu vou estar dando um voto de confiança para o Liverpool pelo fato de estar jogando em casa, e a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, tá? E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o Liverpool. Agora, outro jogo aqui da Champions, a gente vai ter o Olympiacos da Grécia jogando em casa contra o Real Madrid. 5 horas da tarde esse jogo. Real Madrid também que, assim, tá bem aqui na Liga dos Campeões, 3 vitórias e 1 derrota, mas é uma equipe que não tem demonstrado um futebol assim tão interessante na minha opinião, tá? Só que do outro lado a gente tem o time do Olympiacos que não venceu ninguém até o momento, né? 2 empates e 2 derrotas aí em 4 jogos, né? Somando 2 pontos lá embaixo. E o time do Real Madrid vai tentar buscar aí mais uma vitória, né? Os últimos 5 jogos do Olympiacos, 4 vitórias e 1 empate. E os últimos 5 jogos do Real Madrid, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Confronto direto, Real Madrid venceu 3 vezes, o Olympiacos venceu 1 e teve 1 empate. Então, assim, eu vejo o favoritismo do Real Madrid, tá, galera? Essa odd aqui de 1,47, na minha opinião, tem valor, tá? Mesmo jogando lá na Grécia, eu acredito que o Real Madrid vai vencer, né? Especialmente que a gente tá falando de Real Madrid, que é copeiro de Champions, né? Então, primeira opção, a gente vai com a dica fora vence, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Real Madrid. E agora, nosso último jogo da Champions aqui, a gente vai ter um jogo interessante também, né? O PSG, um time jogando em casa aí na França, contra o Tottenham da Inglaterra. Na classificação a gente vai ver até o momento aí o PSG quinto colocado, 3 vitórias e 1 derrota, somando 9 pontos, e o time do Tottenham, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, né? Não perdeu ainda o time inglês aí, o Tottenham, né? Vamos ver aí se consegue manter essa invencibilidade, né? A gente vai ver os últimos 5 jogos do PSG aí, né? Contando o campeonato francês e jogo da Champions, a equipe conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o time do Tottenham, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Confronto direto aqui teve 2 jogos, né? Isso na Supercopa da UEFA, o PSG levou nos pênaltis, se eu não me engano, ou na prorrogação, e também teve um joguinho lá em 2017 pela Copa dos Campeões Internacional, onde o Tottenham surpreendeu e venceu por 4-2, né? Então, assim, promete ser jogo interessante para gols, né? E a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence, né? PSG para vencer aí pagando 1,36, 1,40, na minha opinião, é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 para o PSG.
Agora vamos para os jogos da noite, a gente vai ter aqui Brasileirão Série A, rodada 36, e vamos ter aí o Bragantino, né, o Red Bull Bragantino jogando em casa contra o Fortaleza, 7 horas da noite, jogo importante, né, para as duas equipes, né, o Red Bull Bragantino que ainda tem chance de brigar aí por uma possível vaga na pré-Libertadores, né, eu digo possível porque pode virar G8, esse G7 aqui por enquanto, ele pode virar G8, então o Bragantino ainda tem chance matematicamente aí de tentar brigar aí para ficar entre os 8 melhores e garantir essa vaga na pré-Libertadores, né? Tem o São Paulo e o Fluminense à frente aí, né? O Fluminense já um abismo, né? No caso só o São Paulo, né? Tem o São Paulo aí que tá nessa briga, né? Então vai ficar aí Atlético Mineiro, Corinthians, Bragantino e São Paulo aí brigando por essa 8ª posição e, como eu falei, por esse possível G8. Já o time do Fortaleza tá brigando para não ser rebaixado, né? Mesmo vencendo esse jogo, por exemplo, ele não sai da zona do rebaixamento, mas pelo menos respira um pouco aí e ainda tem possibilidade de brigar para não ser rebaixado, né? Isso porque Juventude já jogou, Santos já jogou, Vitória já jogou, então assim, é um joguinho aí onde pode chegar a 37 pontos, vai continuar na mesma posição, mas quem sabe numa próxima rodada ou até mesmo no finalzinho aí conseguir sair dessa zona do rebaixamento, né? Promete ser jogo interessante para gols, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, Fortaleza venceu 3 vezes, Bragantino venceu 1 e teve um empate, né? Lembrando que no primeiro turno, Fortaleza venceu em casa por 3-1, né? Então aqui a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Eu vou arriscar 2-1 casa, né? Bragantino jogando em casa, eu acho que vai beliscar esses 3 pontos. E agora nosso último jogo aqui, Copa Patiana, né, que é a Copa da Bolívia, a gente vai ter o jogo de volta entre Bolívar e o Bulu Bulu. 9h30 da noite esse jogo, válido pelas quartas de final. O primeiro jogo aí, o Bolívar ganhou fora de casa por 3-0, então pode perder até por 2 gols de diferença que está classificado aí para a semifinal. Mas cá entre nós, o Bolívar tem total possibilidade de vencer novamente, né? São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, enquanto o Bulu Bulu 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Bolívar venceu 4 vezes e empatou 1 nos últimos 5 jogos. E aqui, galera, na minha opinião, não tem que inventar, tá? Mesmo com esse 3-0 a seu favor, acredito que o Bolívar vai buscar essa vitória diante de sua torcida, né? Então, primeira opção, casa vence, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio. Bolívar para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Bolívar. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de quarta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida nosso bilhete de alavancagem. E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de quarta-feira aqui, a gente pegou 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, Arsenal e Bayern de Munique, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, mais um jogo aqui da Champions, Liverpool e PSV, a gente colocou aqui Liverpool mais de um gol e meio, né? No caso, Liverpool para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Bragantino e Fortaleza, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 2-2, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$202,31. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bilhete de alavancagem, galera, e ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também. Primeiro jogo aqui, Liga dos Campeões, Liverpool e PSV. A gente colocou aqui o Liverpool para marcar 2 escanteios no primeiro tempo, né? 2 escanteios ou mais no primeiro tempo para o Liverpool. Aí o segundo jogo, PSG e Tottenham. A gente colocou aqui mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, Bragantino e Fortaleza, a gente colocou o Bragantino para marcar um gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd total aqui, galera, de 1,57. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$157,57. Esse bilhete eu acredito que tem 85% de chance de bater, tá, galera? Então um bilhete aí também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante e quem puder ajudar aí, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu! Fui!